Presta bastante atenção. Se você é um servo fiel de Jesus Cristo hoje, mas teve uma vida de pecado no passado, saiba que se você baixar a guarda, este pecado pode voltar e te fazer ter uma queda muito pior. E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Algumas pessoas que tiveram problemas de pecado no passado passaram muitos anos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas em algum momento baixaram a guarda e tiveram uma queda muito pior do que antes de sua conversão. Agora, é muito importante nós entendermos que se você é uma pessoa que já teve problemas com álcool, com drogas, se você é uma pessoa que já teve problemas com prostituição e promiscuidade, se você é uma pessoa que já teve problemas com mentiras no passado, ou se você é uma pessoa que já teve problemas com crime, roubos, furtos, saiba que nunca, absolutamente nunca, você vai poder baixar a guarda. É muito importante você entender isso. Olha só o que diz. Hebreus capítulo 12, no versículo 1 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero que você observe a segunda parte do versículo 1 de Hebreus 12, que diz: o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que tenazmente nos assedia, ou o pecado que nos cerca de maneira contínua. Ainda que você seja um cristão, um servo de Jesus Cristo, que sirva a Deus, desde o berço, saiba que existe um pecado, ou existe pecados, que vão te cercar todos os dias da sua vida. Você não pode deixar de vigiar e orar, porque o pecado que te cerca na faculdade, o pecado que te cerca no seu trabalho, o pecado que te cerca, acredite, até na igreja, se você não vigiar, este pecado pode te proporcionar uma queda muito dura. E nós vamos examinar a vida de Sansão, porque todas as vezes que as pessoas falam de Sansão, nós sempre lembramos da queda mais dura de Sansão com Dalila, não é verdade? Então vamos observar algumas situações na vida de Sansão. Na verdade, uma breve meditação, um panorama sobre algumas situações da vida de Sansão. Em Juízes capítulo 13, no versículo 5, vai dizer que Sansão era nazireu de Deus. Era um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. E no capítulo 14, nós vemos Sansão se afeiçoando a uma mulher filisteia. E vamos entender algumas questões aqui. Na lei de Deus, o Senhor tinha dado a orientação a Moisés para que os filhos de Israel, os servos dele, não se misturassem com mulheres, ou as mulheres não se misturassem com homens de outros povos. E aqui nós vemos que Sansão, ele se afeiçoa a uma mulher filisteia. Nós sabemos que tem um plano de Deus em cima dessa situação de Sansão se apaixonar por uma mulher filisteia, mas a caminhada de Sansão já começa por aí. E ele desce ali para a região de Gaza, e ele se afeiçoa e já marca ali o casamento, já todos os preparativos com a mulher, porque ele quer se casar e ele não ouve a orientação de seus pais. E no capítulo 15 tem todo um desenrolar em relação a essa paixão que Sansão teve pela Filisteia. É marcado o casamento, tem algumas situações ali de enigma com os familiares da Filisteia. A Filisteia e o pai dela acabam morrendo por causa de um conflito de Sansão com os filisteus. E o tempo se passa e Juízes capítulo 15, no versículo 20, vai dizer que Sansão julgou Israel durante 20 anos. Mas no capítulo 16 e no versículo 1, vai dizer que Sansão ele desce para Gaza e ali ele tem uma relação sexual com uma prostituta. E aqui nós vemos claramente que mesmo depois que se passaram 20 anos de um juiz que julgou Israel com retidão, ele acaba tendo uma queda com uma prostituta. Nós vemos que a mágoa em relação aos acontecimentos de sua esposa, a Filisteia, como eu relatei no capítulo 14, ainda tinha
ainda tinha resquícios dessa situação. Sansão era um homem que tinha problemas em relação a mulheres. Capítulo 16, no versículo 1, vai dizer que ele se deitou com esta prostituta. E no mesmo capítulo 16, no versículo 4, Sansão conhece a sua pior queda. Ele conhece Dalila. E com Dalila, Sansão começa a brincar com o pecado. E durante essas brincadeiras, Sansão revela a Dalila o seu segredo, o segredo que ele tinha com Deus. E ali Sansão ele acaba perdendo a presença de Deus por revelar o segredo dele a Dalila. Dalila entrega Sansão aos filisteus e Sansão acaba sendo aprisionado pelos filisteus. E olha só o que diz Juízes no capítulo 16 e o versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Então Sansão ele acaba sendo preso, eles deixaram Sansão cego e eles prendem Sansão em cadeias de bronze. E é exatamente isso que acontece com aqueles que baixam a guarda e acabam se entregando para o pecado. Um homem que julgou Israel durante 20 anos, se deita com uma prostituta, acaba se entregando a Dalila, e ali ele estava preso. Primeira coisa, se você se entrega ao pecado, assim como numa simbologia espiritual, no caso de Sansão, pessoas que estão entregues ao pecado são pessoas que estão cegas espiritualmente. Tente conversar sobre coisas de Deus com pessoas que estão mergulhadas no pecado. Seja qual for este pecado, são pessoas que estão cegas para as coisas de Deus. Sansão foi preso com cadeias de bronze. E o bronze na Bíblia significa o julgamento de Deus. As cadeias de bronze na vida de Sansão significava que Sansão estava passando por tudo aquilo por desobedecer a Deus. E pessoas que se entregam ao pecado começam a passar situações muito tristes por causa das consequências deste pecado. E pior, queridos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, que se entregam ao pecado depois de conhecerem a vida com Deus, são pessoas que sofrem o julgamento de Deus com cadeias de bronze, como Sansão. São pessoas que sofrem o julgamento de Deus como consequência do pecado. E eu já falei aqui várias vezes, Deus é amoroso, mas é um Deus justo. E independente do tempo que você tem de igreja, independente do relacionamento que você tem com Deus hoje, é super importante saber que você não pode baixar a guarda. A Bíblia não nos orienta a fugir do diabo. A Bíblia nos orienta a fugir do pecado. E ainda que você seja um cristão muito presente com as coisas de Deus, saiba que é muito importante você prestar atenção. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal. Queridos, o apóstolo Paulo dizendo isso. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal que reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Agora olha o capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Resumindo o que o apóstolo Paulo falou,
o pecado que nos assedia, ele está no corpo dessa carne. Então você vai sempre ter vontades que são contrárias à palavra de Deus. Mas agora não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é aqueles que creem em Jesus. Estar em Cristo Jesus é imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. É viver uma vida santa. É se separar de coisas que nos contaminam. Então saiba, queridos, não baixe a guarda. Porque o pecado que nos assedia todos os dias está esperando só um momento de distração para que tenhamos uma queda como aconteceu com Sansão. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que este vídeo tenha edificado a sua vida. E eu te peço carinhosamente, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem com pelo menos mais uma pessoa, para que esta mensagem venha edificar a vida daqueles que a receberem. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima!